Perfeito, muito bom dia a todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo aí perfeitamente? Estão visualizando essa apresentação? Me sinalizem aí no chat, por favor, se vocês conseguem me ver, se conseguem assistir a apresentação, tá? O pessoal mandando comentários aí, perfeito. Excelente, então. Vamos dar início à nossa reunião referente a algumas informações do EducaSenso, pessoal. Um prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez. Todo mês a gente se reúne para falar sobre alguns assuntos do sistema, sobre atualização. E esse mês, e inclusive hoje, né, nós vamos falar exclusivamente sobre o EducaSenso 2025. Hoje abriu o início da coleta, né, da matrícula inicial. Então, a matrícula inicial, ela tem início no dia 28 de maio, a última quarta-feira de maio. Vai se encerrar no dia 31, deixa eu só confirmar se é no dia 31 mesmo. É no dia 31 de julho, exatamente. E ainda teremos também um período de conferência, ratificação e retificação que está previsto para a segunda quinzena de setembro, ok? Mas o nosso foco mesmo é nessa coleta inicial, é nas informações de matrícula inicial, ok? Esse convite nós fizemos tanto para os municípios que vão fazer o processo de migração com a gente, né, o convite de participar dessa reunião, quanto também para os municípios que fazem o processo de maneira manual, porque nunca informação é demais, né? Então, quanto mais pessoas tiverem aqui para compartilhar conhecimento, para compartilhar ideias, vai ser melhor, tá? Pessoal, para quem não me conhece, para quem está tendo esse primeiro contato comigo, né? A gente quase todo mês está tendo novos municípios, então eu acho que é válido me apresentar todas as vezes que a gente fizer reunião. Eu me chamo Darlan Rocha, eu sou responsável pela parte de suporte do SG Bravo, e também sou responsável por essa parte do EducaSenso, né? Por trazer informações, por organizar dados e orientar vocês da melhor forma possível. Esse ano, nós organizamos o processo de migração em 5 equipes, tá? Então, ao contrário dos outros anos, esse ano a gente conta com uma equipe a mais, então ficou muito melhor a forma que a gente organizou para dar um pouquinho mais de possibilidades aí para os municípios que vão estar migrando com a gente, porque dessa forma a gente vai ter mais tempo de analisar os dados, né, antes da gente fazer o processo de migração. Deixa eu só liberar aqui mais uns colegas para acessar a nossa reunião, perfeito. Então, esse ano, nosso tema, ele é Juntos por uma Educação de Verdade. Esse é o tema do SG Bravo, tá, pessoal? Não é o tema do censo, não, tá? Deixa eu voltar aqui. Ele é o tema do SG Bravo, ou seja, foi o tema que nós escolhemos. Então, Juntos por uma Educação de Verdade é o que vai nortear o nosso tema, o nosso lema, né? O nosso grito de guerra para esse ano aí, para o processo de imigração, ok? Os municípios que migraram com a gente, né? Todo ano a gente escolhe um tema diferente. O tema dos nossos grupos mesmo é um tema um pouquinho mais interligado com a educação e tecnologia, então tem pessoas que estão no grupo Conecta, Mais Edu, né, e outros grupos aí que nós criamos com o objetivo de fazer uma conexão bacana sobre tecnologia e educação, ok? Então, bem-vindos aí ao processo de migração do EducaSenso 2025, onde o nosso tema é Juntos por uma Educação de Verdade. Eu espero que vocês estejam juntos com a gente nessa jornada para que consigamos fazer uma migração de maneira excelente e, claro, verdadeira, né, com dados reais ali no chão da escola, que é o nosso principal objetivo. Então, vamos conhecer um pouquinho quem vai estar nos auxiliando nesse processo aí de migração. Então, a nossa equipe, ela vai ser composta pela equipe de analistas que vai ser responsável pela migração de cada município. Cada um de vocês que vai efetuar o processo de migração está presente em um grupo. Dentro desse grupo, tem um analista, que não é o analista que gerencia o município, é o analista de migração. Esse analista de migração, ele está responsável
por fazer esse processo de educação junto com o município, por analisar as informações, por passar os dados, né? Então, vocês recebem mensagens nesse grupo, recebem banners, recebem informações, e são esses analistas que são responsáveis por esse processo, ok? Então, a gente inicia com esses analistas, tá? Passando aqui, nós vamos ter os analistas, que eu falei para vocês, vamos ter também os auxiliares, né, que são os analistas auxiliares, nesse caso são os analistas do município, que também vai nos auxiliar, verificando as informações, fazendo análise ali dos dados antes da gente efetuar a migração de cada escola, tá? Temos também o gestor de projetos, ou gerente de projetos, que é responsável por criar esses materiais bonitos que a gente sempre apresenta, né? Então, o Marcos, ele faz um trabalho excelente, gráfico, tanto quanto os banners, né, que já foi elogiado aí por Clóvis, lá de Teixeira e por outros municípios, quanto esses materiais gráficos, texto, blog de ajuda, canal no YouTube também, é Marcos quem fica responsável, que é o nosso gerente de projetos e responsável por alimentar as informações gráficas aqui do sistema e por fazer essas apresentações, tá? Ele vai estar nos acompanhando para criar todo o material necessário para a gente poder fazer a publicação, para que vocês consigam acompanhar as informações, ok? E a nossa última equipe aqui são os programadores, né? Por mais que a gente não tenha um contato direto, vocês não tenham contato direto com os programadores, nós vamos ter uma equipe de programadores dedicadas ao EducaSenso, para agilizar os processos, né, para tornar tudo muito mais simples, muito mais rápido e muito mais eficaz. Então, os programadores, a gente vai ter uma equipe dedicada para essas funcionalidades do EducaSenso. Qualquer situação específica que tiver, qualquer problema, os programadores vão estar ali de imediato para nos ajudar a resolver qualquer tipo de situação que vier ao decorrer desse processo, ok? Mais a fundo sobre o nosso tema, que é Juntos por uma Educação de Verdade, a gente não escolheu esse tema por acaso, né? Fizemos toda uma análise, fizemos toda uma seleção para, de fato, a gente chegar nesse tema que impacta diretamente o município. Então, por que Educação de Verdade? Então, vou ler aqui para vocês o textinho, né, que já explica isso. O tema do censo escolar deste ano, Juntos por uma Educação de Verdade, reforça para nós a importância de inserir dados reais e verdadeiros referentes às escolas, turmas, alunos e professores, tornando o EducaSenso uma ferramenta eficiente, para políticas públicas, né? Tem um erro aqui no material, mas eu acho que deu para vocês entenderem. Então, basicamente, pessoal, esse nosso tema, ele traz à tona a verdade. Então, nós queremos que dentro do SGE Bravo, informações verdadeiras do chão da escola, né? Então, sempre eu falo isso, que o censo ele é baseado em 4 pilares, que é escola, turmas, alunos e professores, e todos esses pilares a gente precisa ser verdadeiros quando a gente inserir alguma informação. E é isso que vocês precisam passar para as escolas também, quando vocês solicitarem as informações deles. Então, a gente não pode inventar um dado, a gente não pode criar uma informação. Sabemos que para o censo, qualquer informação a mais, qualquer informação a menos, pode impactar nos recursos que o município recebe. E não somente nos recursos, né, de tanto que é falado, a gente sempre fala sobre os recursos que chegam através do EducaSenso, mas nós esquecemos também das políticas públicas que são feitas pelo Estado para que a gente consiga, de fato, ter uma educação de qualidade, né, para que os alunos eles consigam chegar dentro da escola, para que eles consigam ter ferramentas ali dentro da escola. Então, cada informação que é inserida dentro do EducaSenso causa um impacto muito grande na educação, não somente do município, mas do nosso país. Esse tema, ele traz à tona, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento onde está sendo feita diversas verificações, né, pela Polícia Federal, pelos órgãos governamentais, né, de fraudes que acontecem dentro de instituições públicas. Então, por isso que precisamos lidar com a verdade quando estamos falando aí
do censo e também do sistema, né? Então, o sistema, ele possui relatórios, ele possui informações que vai trazer os quantitativos e dados reais do município. Então, lidando com a verdade, inserindo a verdade dentro do sistema, nós não teremos problema dentro desse processo de imigração, certo? Muito importante conferir todas as informações e todos os dados que estão sendo preenchidos pelas escolas, tá? Esse é o nosso tema, é um tema muito legal, né, que nós colocamos, que nós escolhemos aí com muito cuidado para fazer parte do nosso EducaCenso 2025. Cada município recebeu um ofício e dentro desse ofício tem todas as diretrizes que nós colocamos aí. Eu vou abrir esse documento para que vocês consigam, para que a gente consiga falar sobre ele e vocês entenderem ele de uma melhor forma, tá? Então, esse ofício, ele vai trazer todas as responsabilidades do município, é o que chamamos de termo de responsabilidade. Deixa eu parar minha apresentação aqui e apresentar uma outra tela. Pronto, então, nosso termo de responsabilidade, pessoal, só vou ler os pontos, tá? Para não ficar muito extenso. A gente tem aqui a responsabilidade do processo de migração, sendo ela do município, né? Bem como a atualização e as verificações dos dados dentro da plataforma. Então, isso é de responsabilidade do município, tá? Já eu retorno nesses pontos aqui. Instruções, capacitações e lives, nós informamos aqui nesse ofício sobre esses processos que vão acontecer períodos, ok? Material de apoio, então é criado todo o material de apoio para as escolas, né, como materiais dentro do blog de ajuda, como banners, como também vídeos de orientação, que nós criamos uma playlist, né, orientando sobre o censo, e esse ano a gente vai contar com um diferencial que é instruindo mesmo, ensinando o pessoal sobre o que é o EducaCenso, né, do que se trata esse importante momento que a educação vive. Então, os materiais de apoio vão se nortear através desses conteúdos que nós criamos. Situação dos dados do município. Então, falamos aqui também sobre a responsabilidade para que o município ele entenda e verifica as situações que os dados encontram, né? Se estão atualizados, se estão defasados, se precisam haver de alguma correção. Falamos também sobre o grupo no WhatsApp e a equipe responsável, né, por toda essa orientação. Colocamos aqui também um ponto para não deixarmos o processo de migração, o processo de análise, de verificação, de correção para cima da hora, porque isso pode ser um problema. Então, se vocês já migraram, ou até mesmo trabalham com censo em anos anteriores, vocês vão perceber que vamos chegando ali no final do mês de julho, o censo já começa a dar uma travada, porque é muita gente inserindo as informações. O quanto antes nós iniciarmos esse processo, melhor vai ser, porque a escola vai ter um gás, o município vai ter um gás para verificar as informações diretamente dentro do EducaCenso, tá? Migração e verificação. Então, aqui a gente fala sobre as migrações e as verificações que devem acontecer, né? Até parece redundante a gente falar sempre de migração e verificação. O fechamento das escolas e a responsabilidade. Então, fechar as escolas não é de responsabilidade da nossa equipe. O fechamento das escolas é de responsabilidade das escolas. Então, cada escola precisa analisar o que foi migrado, precisa conferir os dados e depois fazer esse processo de fechamento dentro do EducaCenso, tá? Nossa equipe de suporte, né? Colocamos um ponto aqui para falar sobre isso, a homologação das informações que são migradas, dos relatórios que são analisados e ofícios que são enviados também. E colocamos aqui também sobre um ponto que diz respeito ao nosso serviço, né, onde nós somos uma licença de uso do software. Nós não somos uma consultoria, por mais que o nosso serviço ele é quase uma consultoria em alguns momentos, né, um acompanhamento. E é basicamente isso que a gente tem aqui dentro deste documento, que é o ofício que vocês assinaram, para que a gente consiga auxiliar vocês nesse período de migração, ok? Só retornando aqui para a nossa apresentação,
Então, esse ofício, pessoal, ele tem como objetivo com que vocês entendam a responsabilidade do município nesse processo de migração e vocês cumpram o papel de vocês, assim como a gente vai cumprir o nosso papel, né? Não estou dizendo que ninguém não está cumprindo, né? Mas eu estou colocando aqui mais uma vez sobre essa necessidade da gente fazer esse trabalho, porque a gente está lidando com recursos, né? Não tem como a gente emigrar informações erradas, isso o censo não deixa passar. Então, por isso que é muito importante esse pente fino que a gente solicita. Então, o município ele tem que acompanhar escola por escola para ver se a escola tal está com os alunos com deficiência, informou os transportes, informou os recursos dos alunos com deficiência, se as turmas do EJA estão com a etapa da turma informada de maneira correta, se os alunos do EJA estão com o CPF informado. Lucimar está informando que o áudio está muito ruim, mais alguém não está conseguindo acompanhar o áudio? Eu vou pedir para que vocês saiam da reunião e acessem novamente, por favor. Se tiver mais alguém não conseguindo ouvir meu áudio, vocês podem sinalizar, tá? Com clareza. Certo? Então, o ofício ele tem como principal objetivo isso, nortear vocês do que deve ser feito e sobre a responsabilidade de cada um, tá? Bruno informou que está ok, Maurício informou que está ok, perfeito. Então, para o pessoal que não estiver conseguindo acompanhar, eu vou pedir para que saia da nossa reunião e acesse novamente, tá? Pessoal, nós vamos ter uma planilha de acompanhamento do processo de imigração. O que é essa planilha de acompanhamento? Nós organizamos todos os municípios, né, em uma planilha com um dashboard para a gente conseguir visualizar o processo de progressão de cada escola, né, de cada município. E eu vou compartilhar com vocês essa planilha para que vocês tenham acesso. Alguns municípios, eles me sinalizam da seguinte: Darlan, a gente pode iniciar o processo de migração. A gente pode já iniciar o processo de migração, então está autorizado. Outros municípios, eles vão autorizando por escola, porque a migração, ela não acontece, a gente pega o arquivo do município e joga lá no censo. A migração, ela acontece por escola, ok? Então, de maneira individualizada por escola, a gente vai migrando. Isso faz com que a gente consiga migrar aquela escola que está ok, e a escola que não está ok, a gente passa para o gestor fazer a atualização dessa escola, dos dados, né, que estão faltando. Então, isso ajuda bastante. Então, tem municípios que vão sinalizando: Darlan, pode migrar tal escola, pode enviar tal escola, ok? Tem municípios que já tiram de letras, que já faz a migração por eles mesmos. Eu vou citar aqui, mais uma vez, a Teixeira de Freitas, né? A gente tem Itamaraju também, que já migra sozinho, e tem outros municípios que já fazem o envio desses arquivos de maneira, né, individual. Então, não contam com a nossa ajuda aqui para migrar, e sim só mesmo para identificar algumas situações. Já outros municípios, a gente envia os arquivos, né, e faz o processo de leitura desse arquivo e envia para o município o que está faltando, certo? E através dessa planilha de acompanhamento, vocês vão conseguir entender melhor como que funciona esse processo. Além disso, essa planilha, nós inserimos dentro dela também uma opção para a gente fazer análise dos quantitativos de alunos. Então, quantitativos de alunos que estavam dentro do sistema e quantitativos de alunos que foram migrados. E, no final, a gente vai ter um cálculo de maneira automática. Então, a gente vai dar para o município uma visão muito mais ampla do que existia nos anos anteriores. Então, antes mesmo das conferências dentro do EducaCenso, o município vai saber se falta algum aluno, se passou algum aluno, né, diferente do quantitativo. Então, a gente vai ter essa visão esse ano, depois que a gente por exemplo, finalizei a migração de Cafarnaum. Vamos ter lá embaixo o quantitativo de alunos que estava dentro do Bravo, vamos colocar 2.000, e a quantidade de alunos que foi para o censo, 1999. Então, sabemos que está faltando um aluno. E aí o município vai identificar o porquê que esse aluno está faltando. Geralmente o próprio censo ele informa, né, nos arquivos de alerta. Então, nos arquivos de alerta, a gente tem essa informação do porquê um aluno ele não foi migrado, seja porque ele está diferente da Receita Federal, seja porque já existe um cadastro desse aluno dentro do censo e foi criado um outro cadastro. Então, são N motivos que isso a gente vai conseguir acompanhar quando a gente iniciar o processo de migração. Ok? A importância
de conferir cada etapa, né? Então, eu estou batendo nessa tecla aqui, porque eu estou vendo que ainda tem municípios, pessoal, que ainda não fez o processo que deveria ser feito durante esse período de maio, que é o quê? É as análises, as conferências, né? Então, ó, eu vou abrir aqui, ó, então eu tenho aqui dados que estão faltando, ó, tem municípios que o censo da escola, ó, não foi preenchido, não foi confirmado, né? Eu vou dar um puxão de orelha nos municípios que estão dessa forma aqui, tá bem? Então, eu preciso que pelo menos o básico, que é o censo da escola, a gente deixe tudo ok, né? Porque isso daqui são informações que cada gestor tem, que é a forma com que a escola é abastecida com a água, com a energia, a forma com que a coleta de esgoto é feita, a coleta de lixo, né? A quantidade de salas existentes, a quantidade de ar-condicionado, de salas com acessibilidade. Então, o censo da escola é o básico do básico. Isso precisa ser feito em tempo hábil. A gente não pode lançar essas informações em tempo recorde, quando a gente já chegar no processo de migração para ficar nessa correria processo, tá? Então, eu preciso que vocês verifiquem as escolas do município de vocês que não preencheu os dados ainda. Pelo menos os dados básicos que a escola consegue ter essa visão, ok? Então, é importante que vocês façam esse puxão de orelha aí nas escolas também, porque eu vou puxar a orelha de vocês. Então, os dados precisam estar confiáveis. Como eu falei, esse ano o nosso tema é Juntos por uma Educação de Verdade, e isso a gente precisa ter dados confiáveis, que a gente acredita naqueles dados, que aqueles dados são verdadeiros, tá? Não podemos inventar informação. Eu acho que minha escola tem 8 turmas. Esse eu acho não pode acontecer. Eu acho que o abastecimento de água, eu acho que é poça, né? É poço artesiano, é cacimba, caçamba, né? Cacimba, na verdade, acho que é cacimba. Então, a gente não pode trabalhar com achismo com o educacêncio, a gente tem que trabalhar com a verdade. Então, o que está acontecendo ali no chão da escola, a gente precisa inserir. Eu tenho 10 computadores na minha escola, 9 está quebrado. Então, quer dizer que eu não tenho 10, eu tenho um computador. Se 9 está quebrado, então só tenho um, ok? É trabalhar com a verdade e fazer com que as escolas entendam isso, né? É muito importante, tá? Prevenção de impactos negativos, então a gente já tem que identificar erros, a gente já tem que identificar inconsistências, né? Para a gente corrigir isso o quanto antes, certo? E o compromisso institucional, que é a questão da conferência. Então, a gente conferir as informações que foram lançadas, gerar os relatórios, né? Inclusive, o próximo slide é para falar sobre os nossos relatórios. Então, a gente tem muitos relatórios que fazem esse trabalho de acompanhamento que podem ser utilizados. Então, nós já organizamos, ó, vou até abrir aqui um município com teste. Então, a gente já organiza, deixa eu ver aqui, ó, pronto. Então, na escola, eu já tenho uma categoria de relatórios que é a organização do Educacenso. E essa categoria, ela vai trazer alguns relatórios importantes, né? Como, por exemplo, alunos com deficiência. Isso eu estou lidando com turma, tá? Então, aqui eu tenho somente um aluno que tem deficiência, ó, nessa escola, é uma creche, né? Então, eu preciso conferir, as escolas precisam conferir, gerar essas informações para saber se essas informações elas estão coerentes com o que é real mesmo, tá? Porque o sistema ele tem que ser atualizado, ele tem que ser... a gente precisa inserir as informações de uma forma fidedigna para que a gente não tenha problemas aí nesse processo de migração, tá? Então, a gente tem aqui a identificação de inconsistências, o acompanhamento que ele vai ser feito aí por toda a nossa equipe e os comprovantes de migração. Diferente dos outros anos, nós não gerávamos o comprovante de migração para deixar disponível para o município. Esse ano, nós iremos gerar os comprovantes, né, de cada escola que foi migrada. Esse comprovante, ele tem a quantidade de alunos, a quantidade de turmas e a quantidade de professores que foram migrados. Então, isso já vai dar para a gente aquele cálculo que eu falei que ele vai ser automático. Então, quando eu falar bem assim, município tal, a gente finalizou a sua migração. Lá embaixo vai ter o quantitativo de alunos que foram migrados, para vocês conferirem, para vocês analisarem, não somente com os alunos, mas eu vou fazer isso também com as turmas e com os professores, tá? Para a gente ter essa ideia. Além disso, pessoal, é importante a gente verificar
Os alunos com deficiências, os alunos usuários de transporte. Então, todas essas informações a gente precisa também gerar, analisar, verificar, uma vez que foi migrado, e antes disso, verificar dentro do sistema se foi inserido, certo? Perfeito? Nós teremos, já eu abro a fila para o pessoal começar a comentar algumas coisas, tá? Nós teremos esse ano, assim como nos anos anteriores, reuniões semanais de alinhamento. Então, por exemplo, na próxima semana a gente já vai ter uma outra reunião. Cada semana nós vamos ter uma reunião de 1 hora ou até mesmo o momento necessário para o município. Essas reuniões, elas vão ter como objetivo tirar dúvidas, elas vão ter como objetivo orientar. Elas podem ser reuniões voltadas específicas também, de forma individual para o município, né, dependendo da necessidade. Nós vamos ter lives de orientações para as escolas, né, para escolas que ainda têm dúvidas. Nós poderemos fazer também reuniões via Meet para fazer uma mesa redonda, né, como a gente costuma fazer, e tirar as dúvidas do pessoal. Mas é muito importante a participação de vocês que vão efetuar o processo de migração nessas reuniões, certo? Basicamente isso. Nós possuímos aí 10 anos de experiência nesse processo de migração, então já são 10 anos, né, que nós migramos municípios, que municípios contam com essa nossa ferramenta de migração. São 10 anos que a gente vem lapidando esse diamante, né, e melhorando ele cada vez mais, tornando ele mais eficiente, mais prático, mais seguro para o município. A gente trabalha realmente com a questão da segurança, então para a gente, segurança, né, e informação de qualidade é o que mais importa aí nesse processo de migração, ok? Os municípios que vão migrar pela primeira vez com a gente, vocês podem ficar tranquilos, né? Vocês vão ter muito trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, porque os próximos anos vocês vão estar tranquilos em relação a isso. Para os municípios que já fizeram a migração nos anos anteriores, vão tirar de letra, né? Porque é tranquilo. É só realmente deixar as informações atualizadas, que aí não tem problema, ok? Basicamente, isso, né, que eu queria apresentar para vocês, e agora eu quero falar de fato do censo em si. O censo, ele não está disponível, não sei se alguém conseguiu acessar já, né, mas eu não consegui acessar, inclusive... Só vai estar disponível a partir de 2 horas, viu? Pronto, Denis, perfeito, meu querido. O pessoal colocando aqui a partir de 2 horas, ótimo. Perfeito, então excelente. 2 horas eu acesso ele aqui para me ver como é que tá, porque eu fui informado que no layout do censo também houve algumas mudanças, tá? Layout que eu falo na interface dele, então a gente vai precisar produzir alguns materiais específicos. Referente, pessoal, às atualizações que nós teremos dentro do sistema, deixa eu até acessar aqui, ó. As atualizações que nós teremos aqui referente às deficiências, né? Que nós contaremos agora com alguns outros tipos de deficiências, como o TDAH, vai entrar aqui também. Essas atualizações, nós estamos aguardando o layout de importação do EducaCenso. Então, para a gente conseguir atualizar no sistema, o censo tem que enviar um layout para a gente. Nós estamos aguardando somente esse layout para liberar para vocês. Eu acredito que, no máximo, até o final dessa semana, isso já vai estar liberado. Quando liberar essas autorizações, eu vou fazer um material, um PDF para vocês, e vou colocar tudo bonitinho, de forma com que vocês entendam o que mudou, né? O que é obrigatório e o que não é obrigatório, tá? Para que vocês entendam. Os alunos com deficiências que vocês adicionaram anteriormente, as informações elas não vão sumir, tá? Que é o que o pessoal estava questionando. Se atualizar vai sumir os dados que inserimos anteriormente? Não, não some. Vai ser o que vocês inseriram, tá? Contudo, vai ser importante os alunos que possuem esse tipo de deficiência que vai ser inserido agora, que vocês adicionem. Vamos adicionar algumas informações também na turma, né? Algumas mudanças simples que talvez não vai ter tanta interferência aí para os municípios que utilizam o SG Bravo, ok? Mas o que for, de fato, obrigatório, o que for mudança que pode ser utilizado pelo município ou não, eu vou sinalizar nesse material que assim que atualizarmos, eu já emito esse material lá nos grupos, né? Peço para os analistas também enviarem de forma individual para vocês, ok? Uma outra questão sobre o censo aqui eu vou precisar que vocês nos vinculem depois, né, os municípios vão fazer esse processo de migração, eu preciso que vocês nos vinculem como migrador
Então, eu vou enviar para vocês depois o CPF e o e-mail, e aí vocês vão nos adicionar como migrador, apenas como migrador, ok? Tem alguns municípios que colocam a gente com o nível máximo, né? Que eu acho que é o nível de executor, se eu não me engano, mas nós precisamos somente superusuário, na verdade, né? Acho que é superusuário. Mas eu preciso somente que seja como migrador de dados, certo? Mas eu vou passar os dados direitinho para vocês, para que a gente consiga fazer esse vínculo posteriormente. Certo? Pessoal, vou abrir agora para que vocês consigam falar um pouquinho, né? Eu vi que tinha um pessoal que tinha levantado a mão, deixa eu só abrir a fila aqui. Lucimar, pode ficar à vontade, viu? Bom dia. A minha dúvida é o seguinte, a gente está no primeiro ano, né, com a equipe de vocês, e eu confesso que eu estou insegura ainda de fazer essa migração. Por quê? A gente ainda está no processo de inserção de dados, e eu estou achando tempo, assim, a gente tem que conferir direitinho e tudo, porque o Educacenso é uma grande responsabilidade, eu fico com medo da gente fazer essa migração e faltar dados. Pronto, minha amiga, perfeito. Ó, se você fizesse esse processo manualmente, seria da mesma forma. O importante é realmente a gente fazer a análise dessas informações que estão sendo inseridas, né? E aí a gente pode pegar por etapa. Então, verificar os alunos que foi informado deficiência, os alunos que foi informado transporte, né? E a migração do SGE Bravo, como eu falei, pode ser feita por escola. Então, a gente pode migrar escola por escola. Então, a escola que está ok, a gente migra, já deixa ela pronta, né? Tudo ok. E a migração, ela não é a etapa final da correção e da inserção das informações. Caso você migre alguma escola e tenha alguma situação que você precisa corrigir, você consegue corrigir diretamente dentro do Educacenso. Se caso você falar bem assim, Darlan, faltou muita informação, né? O que a gente não migra, então antes da gente migrar, qualquer escola a gente vai analisar, a gente vai ver se as informações elas estão coerentes. Como eu falei, a partir desse momento agora, a gente vai estar preparando os relatórios para vocês, que são os relatórios com algumas informações importantes. Então, a gente também passa um pente fino, assim como o município ele passa esse pente fino, a nossa equipe também passa esse pente fino. Contudo, é um pente fino que a gente não vai ter tanta detalhes como você teria, como, por exemplo, né, quando eu gerar aqui um relatório de usuários do transporte, eu envio para vocês verem se está batendo ou não, tá? Então, é basicamente, você pode ficar tranquila, mas é muito importante que você tenha essa noção de que as informações elas podem ser atualizadas diretamente dentro do Educacenso e também que a gente tem aí 2 meses para atualizar essas informações. Na verdade, 2 meses não, bora falar 1 mês, porque a partir de julho a gente já pede que os municípios que migram com a gente já tenha tudo migrado, né? Para que julho a gente possa curtir nosso São João à vontade, né? E poder fazer a conferência dos dados, ok? Então, é muito importante que a gente dedique, vamos colocar uma semana, a gente faz um intensivão aí com o município, né? Fala bem assim, pessoal, ó, essa semana eu quero tudo ok, todas as informações têm que estar dentro do sistema, eu quero aí as informações de alunos, de professores, atualizem tudo. Tudo que tiver de documentação de aluno e puder ser inserido dentro da plataforma, eu preciso que seja inserido. Então, a gente precisa fazer esse intensivão, né, para que realmente as escolas elas entendam a importância, porque se a gente não trabalhar com a pressão nesse momento inicial, a gente pode colher coisas ruins posteriormente, né, que é correr contra o tempo depois para estar alimentando essas informações, e não é o nosso objetivo. Mas eu acho que todos os municípios que estão aqui, eles já migraram por uma primeira vez e eles tiveram essa mesma insegurança que você teve, Lucimar. Mas eles sempre também, eles conseguiram, né, fazer esse processo de migração de maneira tranquila, né, sem nenhum problema, tá bem? Tá, Zé. Obrigada, Darlan. Por nada. Idê, pode ficar à vontade, viu, minha amiga? Oi, Darlan, bom dia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou sim. Então, minha preocupação é o seguinte, na última reunião, você disse que
os profissionais, né, talvez não precisaria do INEP. Aí eu queria tirar essa dúvida. Será se vamos conseguir migrar? Você conseguiu? Os professores, minha amiga? Isso, monitores, professores. Ah, perfeito. Eu acabei esquecendo de lhe passar essa informação, né? Eu fiquei de lhe passar essa informação. Ó, nos anos anteriores, pelos municípios que eu analisei aqui, e eu só estou aguardando mesmo o layout para me ter essa informação de uma forma mais concreta, os municípios, eles informaram, né? Tanto o CPF quanto o INEP desses profissionais. Mas geralmente é porque esses profissionais, eles já eram professores e eles já tinham o INEP, tá? Eu só vou precisar colocar um novo layout que vai chegar, mas são muitos professores, porque assim, se for também para você cadastrar eles dentro do censo, é tranquilo, entendeu? Porque para a gente ter um INEP com um profissional, a gente só basta cadastrar ele dentro do EducaCenso e pronto, e aí a gente vai ter esse INEP. E é tranquilo também o processo de cadastro, viu? Entendi. É porque no ano passado a gente conseguiu migrar tranquilo esses novos. Então, a regra não muda, viu? Mas eu só vou confirmar no layout, a regra ela não muda. Ela se mantém a mesma. Tá certo. Tá E quanto às alterações, né, que vai ter censo não, no ambiente, de acordo com o censo, eu vou até aguardar, né, para depois iniciar essa migração, até porque tem alguns dados das escolas que eu faço com eles essa verificação no início do ano, e deixo para fazer depois, né? Se tiver alguma alteração, como eu lembro que teve um ano, não sei se foi o ano passado, que entrou aquela questão do ambiente, né? Do meio ambiente, e Isso. aí a gente já deixa para. Eu estou tendo dificuldade de falar, porque eu estou tendo um retorno aqui. E aí a gente já deixa, né, para fazer essa última verificação agora. Então, eu acredito que eu vou aguardar esse ok de vocês, né, dentro do sistema, para a gente iniciar fazer essa migração. Pronto, perfeito. Sobre essa atualização que nós teremos dentro do sistema, ela vai ser como se fosse no ano anterior. Então, você citou aí a questão se a escola possuía a questão ambiental, né? Vai ser a mesma coisa. A gente vai adicionar um novo campo ali, e aí as escolas que tiverem, preenchem. As escolas que não tiverem, Isso, não precisam preencher, tá? Ou preenchem informando que não possui. Tá certo? isso. Mas é bem tranquilo. Valeu. Muito obrigada. Obrigado, minha amiga. Marli, pode ficar à vontade. Bom dia a todos, né? Eu vim participar com os técnicos da Bravo aqui de Maracaju. Só uma dúvida. Eu sou coordenadora da EducaCenso da rede municipal. Quando migrar todos os alunos, nós temos a data base. Por exemplo, data base do EducaCenso sempre é a última quarta-feira do mês de maio. Provavelmente vai ser essa data de hoje, né? Vai migrar todos os alunos, independente do período de transferências, depois as secretárias entram e vão ter que tirar os alunos que foram transferidos dia 28, que já vai pertencer a outra escola. Por exemplo, um aluno saiu dia 27, ele é da outra escola. Saiu dia 29, é da escola atual. É só sobre a data. Vai migrar, o sistema vai migrar todos os alunos, depois as escolas tiram. Porque tem a data base do EducaCenso, que sempre é a última quarta-feira de maio. É só essa questão. Aí vai ter a possibilidade de tirar o aluno, porque se a escola X pegou o aluno dia 28, ele não é mais meu. Então, o Brasil inteiro segue a data base do EducaCenso. Só essa questão. Pronto, minha amiga, perfeito. Que bom ter você aqui com a gente também. Marli, como que nós fazemos, né? Que ia ter um documento que eu solicitei a alteração, que o município pediu, para o sistema ele considerar essa data corte também. Porque hoje a gente mantém. Então, se o aluno ele saiu no dia 29, nós mantemos ele como matriculado e nós só alteramos a situação dele depois de migrado. Os alunos que foram transferidos antes dessa data de corte, no dia 28, ele já não entra. Então, o aluno, ele estando com a situação de transferido, ele não vai entrar para a escola que está sendo migrada, ou seja, para a sua, né? Então, se você está migrando uma escola que um aluno, ele foi colocado como transferido
até a data de corte ou antes da data de corte, ele não vai migrar, certo? Na verdade, qualquer situação que a gente colocar que seja diferente de matriculado, não vai migrar. Então, é importante que os alunos, até o presente momento, né, porque a gente está tentando mudar isso e verificar essa questão da data de corte, então, até o presente momento, a gente faz dessa forma. Os alunos que pertencem ainda à escola, então, saiu posteriormente a essa data de corte do dia 28, a gente mantém ele como matriculado até a migração, para que o aluno ele fique com a escola. Porque se a gente mudar a situação dele para transferido, ele já sai dentro do arquivo, entendeu? Tá bom, muito obrigada. Por nada, minha amiga. Mas isso daí a gente vai orientar você perfeitamente, tá? E aí eu vou ver essa questão também, se a gente vai conseguir adaptar essa questão da corte. Landa, pode ficar à vontade, minha amiga. Bom dia, Darlan, bom dia a todos. Darlan, minha dúvida é a seguinte, essa planilha que tu expôs aí anteriormente, ela vem dizendo por município ou por escola o que está faltando ainda ser preenchido, as informações que estão em vermelho, são as por escola ou é geral do município? Pronto, minha amiga, é por escola. Ela é as informações do censo da escola, viu? O ambiente que eu usei é um ambiente fictício, mas eu posso lhe apresentar depois para que você verifique direitinho. Ah, ótimo. Tá certo? E vocês vão estar enviando para a gente, né, essa planilha? Isso, a gente vai estar enviando também essas informações que estão faltando, tá? Mas o ambiente que eu utilizei, ele é um ambiente fictício padrão aqui. Ele está com o nome do município de vocês, mas é porque é um ambiente de teste, viu? Tá certo, então. Muito obrigada. Por nada. Christian, pode ficar à vontade. Christian Souza. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Estamos. Eu sou novo aqui no Educacenso de Malhada de Pedras. Eu tenho o Lucas aqui me auxiliando. E uma dúvida que eu tive é referente a uma live que a gente teve ontem com o pessoal da NTE, que vai ter novas guias, novas funções no Educacenso. Essas novas guias vão ser inseridas já no Bravo ou a gente vai ter que inserir manualmente? Isso, meu querido. Como eu falei para você, a gente vai fazer a atualização do sistema ainda, né? Então, o censo ele ainda não liberou o layout, ele só informou que haverá mudanças, né? Então, o INEP, ele comunicou essas mudanças, que haveria essas mudanças, algumas alterações, mas vai ser inserido dentro do sistema, tá? Então, essas informações, elas são inseridas dentro do sistema, ok? Ei, Darlan, bom dia. Tá me ouvindo? Oi, Denis, bom dia, tô sim. Darlan, até mesmo que, assim, as alterações não foram muitas, foi bem pouco, né? Tem na questão dos alunos, que foi a questão que acrescentou o transtorno, né? A gente está esperando até vocês fazer essa modificação para a gente finalizar o nosso aqui. Porque na do aluno, acrescentou os tipos de transtorno. Foi 6 tipos de transtorno, né? Que era uma briga nossa, que eu estou há 14 anos no Educacenso, e assim, a gente sempre brigou por essa questão, porque a gente aqui, no caso de Ria Santana, a gente estava bancando, né, pessoas que acompanhavam esses meninos todos sem ter recursos para isso. E graças a Deus o governo federal agora criou esse campo aí, que está lá no 13A da ficha do aluno, né, que é o tipo de transtorno, 6 tipos de transtorno. E pelo que eu percebi, olhando todo o material que já me foi encaminhado aqui, aqueles formulários, foi bem poucas mudanças. Então, acredito que dá tempo aí de vocês agilizar tudo. Aqui em Riacho, a gente está aguardando só essa questão mesmo dos alunos aí, né, dos transtornos, porque aqui praticamente é 90% do alunado. Principalmente TDAH, a gente tem uma imensidão aqui com TDAH. E aí a gente está aguardando isso, mas acredito que assim que vocês terminarem aí essa alteração, a gente conclui aqui e dá prosseguimento a essa migração aí. Pronto, Denis, perfeito. Eu queria, pessoal, também que vocês aguardassem, antes da gente iniciar o processo de migração, pelo menos até o dia 11. Dia 11 a gente vai ter uma reunião com a equipe do INEP, né, do censo,
no núcleo aqui que eu faço parte, que é a Vitória da Conquista. Então, eles escolheram essa data para passar algumas orientações. Então, se tiver alguma mudança, se tiver alguma informação nova, eu queria que vocês esperassem. Então, até o dia 11, deixa tudo organizado, deixa tudo muito bem estruturado, para que, se caso tiver alguma alteração, alguma informação a mais, eu passo para vocês nessa data, ok? A gente cria mais uma vez o material, a gente faz uma reunião e a gente pode iniciar o processo. Dia 11 também a reunião do NTE2 aqui com o pessoal, com a gente. Pronto, então acho que vai ser geral essa data. Com certeza. Perfeito, meu querido. A NTE está pertinho, é dia 12, Dala. Dia 12, né? Então vai ser próximo, né, as datas. A da gente é dia 16 ainda. Ah, então perfeito. Mas aí, a gente tendo a informação aqui, a gente consegue passar até antecipadamente para os municípios que a reunião vai ser um pouquinho mais prolongada, tá? Clímax, pode falar, meu querido? Bom dia, colegas. Mais uma vez, obrigado aí pela receptividade da equipe Bravo aí. Darlan, é o primeiro ano que eu estou me envolvendo com a Educacenso e é o segundo ano que eu me envolvo com o Bravo. Eu acredito que o Bravo foi subestimado aqui no meu município e não deu, as gestões anteriores, não deu a ênfase que deveria dar a um programa tão bom em auxiliar o nosso trabalho aqui no campo da educação. Então, a gente aqui, por exemplo, no Educacenso, esse ano eu devo trabalhar em parceria com o nosso coordenador Evandro, nós temos alunos aqui que eu percebi que quando você vai levantar o número de alunos que está cadastrado nas unidades escolares através do Bravo, bem superior ao que está alimentado no censo. E eu fui buscar por que havia essa contradição de informações. E o que aconteceu? Nesse período, o aluno que sai da educação infantil para ensino fundamental 1 e do fundamental 1 para fundamental 2, alguns colegas de secretaria, assistentes, eles lançavam o aluno não como aprovado no quinto ano, lançavam o aluno como transferido. O colega do lá no sexto ano, né, do Fundamental 2, ao tentar fazer a matrícula, abriu um novo cadastro e começava a gerar duplicidade de cadastro. É isso que eu entendi. Quando era na hora de migrar para o censo, o aluno que estava com o INEP era aluno que estava transferido, mas não tinha para a nossa rede de ensino no Fundamental 2. E o que acontecia? Esse aluno estava como transferido, não aparecia na nossa rede, porque ele não tinha INEP para um curso, digamos, aluno de quinto ano, que foi para o sexto ano, ele aparecia ainda no quinto ano do censo, como transferido, mas quando eu buscava esse aluno, ele estava cadastrado no sexto ano do ensino fundamental 2. Isso realmente procede à minha linha de raciocínio, e o porquê, e como eles não deram a ênfase que se merecia dar ao Bravo, nós temos muita duplicidade de alunos, muita duplicidade de cadastro. Alguns, quando eu vejo que não tem nenhum elemento no sistema do aluno, eu jogo o aluno como inativo e pronto. Mas outros alunos, tá assim, 2022, o aluno foi cadastrado, 2023, o aluno foi feito um outro cadastro do aluno, e em 2024, o aluno voltou para o cadastro de 2022. Quando eu busco a informação do aluno, ele tem informação em 2022 num cadastro, em 2024, 2025 e assim sucessivamente. Isso ocorreu muito no exercício de 2023. Foi quando eu cheguei no município. Você se lembra que eu entrei em dezembro, no finalzinho de dezembro de 2023. Então, eu só tenho um ano de experiência com vocês. E eu não consigo, eu tenho que tentar sentar com vocês aí para a gente ver uma forma que esse aluno de 2023 seja inserido no aluno de 2022, que foi continuidade, para a gente conseguir ter esse NEP desse aluno, tanto no censo. Eu sei que talvez seja uma particularidade nossa, mas era algo que eu precisava colocar para você, a situação que eu estou vivenciando aqui, está mais de 600 alunos. Nós temos, acho que, mais de 700 alunos nessa situação. Os que eu estou detectando que o aluno apenas abriu um cadastro, mas não foi alimentado nenhum tipo de informação, esse eu estou jogando como no passivo, né, no inativo do Bravo. Mas os alunos que têm informação, eu preciso sentar com vocês lá antes da gente fechar o censo, para nós tentarmos reduzir o máximo possível dessa situação, entendeu? E aí, depois do dia 12 também, eu já vou ter uma noção, e eu estou fechando, eu também sou responsável pelo presença. Eu tenho que me dar uma correria para fechar o presença, para a gente ter uma disponibilidade de tempo para ir cuidar do censo também. Pronto, meu querido, entendido. Como Milena falou aí, ó, para a unificação dos cadastros, né, Milena? Então, esse período que nós iremos fazer agora,
essa semana mesmo, a gente está fazendo a análise desses cadastros que são homônimos, né? E aí, se caso tiver situação onde existe 4, 5 cadastros, a gente unifica em um único cadastro. Então, as informações que estão em anos anteriores, a gente joga tudo com um único cadastro, entendeu? Esse processo a gente vai fazer, tá? Aí a gente vai todo esse processo, os municípios que vão fazer o processo de migração com a gente, beleza? 28, aqui embora. Ô, Darlan, repete, por favor, que houve um barulhozinho aqui, eu não consegui entender. Pronto, eu informei assim, ó, que a gente vai fazer a análise, a gente já tem esses cadastros, né, essas informações da quantidade de duplicados, e a gente faz a unificação desses cadastros. Então, nesse período agora, nesse processo, a gente vai estar fazendo todas essas análises e fazendo a correção, beleza? Aí você pode ficar tranquilo nisso daí, que a gente vai corrigir de maneira automática para vocês, viu? Beleza. Beleza. Então, até o dia 10, todos os municípios que vão migrar com a gente já vai estar ok com essa questão de duplicidade, porque a gente não pode fazer identificar. Caso tiver dados, a gente unifica. Ok? Perfeito, pessoal. A Amanda perguntou aqui no chat, em relação, Amanda, na verdade, né? Em relação aos alunos sem o número do INEP, vai ser informado mesmo agora durante o censo. Ananda, essa questão dos alunos sem o código do INEP, ela é possível coletar dentro do Educacenso, né? Então, quando abrir o período do Educacenso, a gente pode gerar um arquivo, tá? Esse arquivo ele pode ser informado dentro do sistema e o código ele entra automaticamente nos alunos. Então, os municípios que tiverem qualquer tipo de situação, eu vou passar como prefeito, ou a gente pode passar os dados individual. Deixa eu só... Eu não estou muito escutando nada. Tirar o áudio aqui do nosso colega. Pronto. Então, pessoal, no período agora quando abrir o Educação, a gente vai conseguir fazer a inserção do código dos INEPs. Existe uma possibilidade que é a gente exportar os alunos que já existem na base do ano anterior, que tem a INEP, e inserir dentro do sistema, que eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Ó, ferramentas, Educacenso. Aqui em Educacenso, eu tenho a opção identificação do aluno, ó. Tá vendo? Em Educacenso, eu tenho identificação e tenho a opção importar. Nessa questão de importar, lá no censo, eu tenho a opção de gerar um arquivo, que é um arquivo de exportação, que eu tiro do censo, e insiro dentro do sistema aqui, ó. E aí alguns alunos já vão vir automaticamente com o INEP. Então, é uma ferramenta muito bacana, que a gente insere da escola, né? Claro, o INEP dos alunos dessa escola. Então, isso já evita muito o trabalho de a gente ficar analisando aluno por aluno. Mas quando o censo estiver disponível, na próxima semana, eu falo para vocês sobre essa ferramenta, aí eu ensino vocês a como gerar, ok? Esse arquivo e como inserir aqui. Então, isso daí já evita bastante que a gente fica fazendo aquele um por um, né? Aluno por aluno, certo? Deixa eu só abrir a fila aqui de pessoas que... Landa, pode ficar à vontade, minha amiga. Darlan, uma dúvida. Como você sabe, eu entrei esse ano, então tem algumas questões que geram um pouco de preocupação ainda. E também por a gente não saber lidar com todas as questões. O nosso município começou 2 escolas agora em tempo integral. E aí eu conversando com Laisa, ela me pediu a matriz, eu já enviei, parece segunda-feira à tardezinha. E eu sei que muda um pouco a estrutura, né, da escola, do sistema, para aquela escola que é integral. E aí, a minha dúvida até lá, a gente vai ter tempo hábil para preencher essas informações de mudanças, que eu não sei exatamente quais são, mas eu sei que existem algumas mudanças, e para o período de migração, muitas das mudanças são mudanças pequenas, de integral para o regular normal.
Então, é mais ou menos isso, a minha dúvida nessa mudança de integral, que a gente vai ainda iniciar, né? Eu ainda passei a matriz, ainda vou enviar o ofício, só estou aguardando ela me mandar um modelo, e a questão que inquieta é isso, né? Serão muitas mudanças, será que vai dar tempo a gente conseguir fazer isso tudo? Enfim. Não, minha amiga, é tranquilo, né? Já tendo a matriz inserida, é tranquilo esse processo, ok? O que diferencia uma turma regular do integral é o horário, que o horário ele vai ser em horário integral, e as atividades complementares que existem dentro da turma, tá? E aí é só fazer o vínculo do profissional, que vai estar responsável por essas atividades, ok? Basicamente é algo simples, né? Não é nada complexo, não. Tá? Só precisa, de fato, das informações corretas para que você consiga configurar ela dentro do sistema. Mas tendo a matriz do integral inserida, vinculando os profissionais, né, de acordo com a carga horária e atividade complementar, tá tranquilo, não tem dificuldade, não. A questão é realmente as atividades complementares, né, que é o principal aí do integral. As atividades complementares e o profissional que vão ficar responsáveis por essas atividades, ou seja, os monitores, né, os auxiliares, tá bem? Então, a gente vai ter que estar inserindo aí todas as turmas que são as diversificadas, os profissionais, então tem um trabalhozinho, mas acredito que dê para fazer. Isso, dá para fazer, dá para fazer. A escola já está dentro do sistema, né? Já está inserida, já tem direitinho, porque essa parte aí é tranquilo, viu? Então tá bom, tá certo, então. Obrigada, Darlan. Por nada. Louveci, pode ficar à vontade, meu querido. Bom dia, meu amigo, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Belezinha. Darlan, dúvida desde o ano passado, nós batemos cabeça com essa questão, tivemos que resolver dentro do Censo, eu queria resolver agora diretamente na Bravo. Veja bem, no município de Espinosa, pela legislação vigente, nós não temos turma de tempo integral no município. Turma de tempo integral, uma turma que inicia às 7 horas da manhã e todos esses alunos da mesma turma saem às 17h20, correto? Então, pela legislação, nós temos aluno integral. E onde que está a minha dúvida? O ano passado, o responsável pelo Educacenso e pelo Bravo na escola Wanda Paim, ele configurou a turma no modo regular e configurou a turma do tempo integral, e aí o horário do regular acabou entrando no tempo integral, eu tive que fazer uma corrigência no censo, e esse aluno ficou como aluno de atividade complementar, e eu não tenho interesse esse ano. Ao mesmo tempo que eu tenho aluno de atividade complementar, que é o meu aluno que participa da turma regular de 7 às 11h30 e das 13 às 16h30, atividade complementar. Só que eu tenho duas escolas, Darlan, que elas não deixam esse aluno embora. Esse aluno ele fica na escola, ele almoça na escola e às 13 horas ele vai para a atividade complementar. Ou seja, esse aluno ele é um aluno integral. Qual é a minha pergunta? No momento de configurar o horário da turma de atividade complementar, que no caso ele almoça na escola, como que vai ficar? Se ele termina a regular às 11h30 e não vai embora, ele vai almoçar na escola, vai tomar banho, vai trocar de roupa e vai para a sala de aula às 13h. E aí, como é que eu configuro para esse aluno ser aluno tempo integral? Ô, Darlan. Ô, Darlan. Reforçando ao colega aí, a pergunta que eu levantei minha mãe era mais ou menos baseada nisso. Você já dá uma resposta só. Nós temos no município uma matriz curricular só regular. Não tem uma matriz, eu até conversei com Lázaro sobre isso. E nós temos 3 creches de tempo integral. Está me ouvindo? Estou sim, estou ouvindo. Nós temos 3 creches de tempo integral e uma escola também. Só que todos estão com matriz curricular como escola regular. Eu tenho que pedir alteração da matriz curricular para que a gente consiga cadastrar esse aluno no censo como aluno de tempo integral? A matriz, meu querido, ela tem que estar de acordo com a grade de horários, né? Porque, assim, a matriz do regular, ela vai estar a quantidade de horários do regular. Então, vamos colocar que vai estar 800 horas, né? Vamos supor que é 800 horas. Não dá.
Então, aí não bate, né? O regular, a gente tem que se atentar à questão da matriz, tanto da matriz, para ser informado dentro do sistema, para ficar de acordo e organizado, como também o horário. Então, o horário ele tem que bater, certo? Ô, Darlan, posso ajudar nessa questão aí? Ó, Sim, pode respondendo ao colega aí, em relação à matriz, aqui está de Minas Gerais, a legislação baiana ela tem uma diferença da nossa legislação, mas vamos lá, a legislação mineira em relação a essa questão da matriz é o seguinte, nós temos a matriz regular, normal, que equivale a 800 horas, a de vocês regular aí equivale a 1.000, certo? Já no tempo integral, é 2.000 horas, por causa do período de almoço desse aluno. Só que aí, no caso, o setor pedagógico da sua escola, que eu não sei se é municipal ou se é do estado, o setor pedagógico da sua escola, ele precisa refazer a sua matriz, e que, inclusive, hoje, até o histórico do aluno de tempo integral, ele é diferente do histórico do aluno regular. Então, o setor pedagógico seu aí tem que disponibilizar para a equipe de Darlan, que foi o que nós fizemos, a matriz integral. Ô Lovenci, Oi. Então, isso quer dizer que no censo eu não posso alimentar esse aluno de creche em tempo integral e nem da ensino fundamental 2 de uma escola, né? Eu só posso fazer depois que alterar a matriz. Não, na verdade você deve. Se você colocar o seu aluno de creche aí como creche comum, você vai perder a metade da verba. Você vai lascar com seu município. Entendi, é isso que eu estou perguntando. Não, você vai colocar... experiência. Mas faz o seguinte, moço, já de imediato hoje, você já reúne com a equipe pedagógica, chama a sua secretaria, já pede ela para reformular a matriz. A reformulação de uma matriz é coisa de 40 minutos, 50 minutos. Exatamente. Para quem tem experiência, é coisa rápida. Agora, se a equipe pedagógica não tiver como fazer, ela tem que entrar em contato aí para vocês aí, a Direc, né? Ele tem que entrar em contato com a Direc. Então, entre em contato com a NTE aí, eles passam para vocês o passo a passo e você reformula essa matriz, encaminha para a equipe de Darlan e ele disponibiliza no sistema para vocês. Igual o Darlan disponibilizou para mim. Eu já peguei um modelo de outros colégios, a própria Bravo já me deu esse modelo, só estou esperando agora sentar com o secretário para a gente conseguir mobilizar nesse sentido. É porque nesse caso aí, você pode, tipo assim, a situação do aluno regular para o aluno integral, ele onera o município muito. Por exemplo, um aluno regular hoje recebe 7.000 e pouco, um aluno integral ele recebe quase 10.000. A diferença é muito grande. Entendi. Então, Darlan, voltando lá na minha pergunta. E aí, Darlan, o meu aluno que almoça na escola e passa a tarde estudando, qual o horário dessa turma de atividade complementar? Vai ser emendando o horário que terminou a regular? Meu querido, não, viu? A gente tem que colocar, porque você colocou que são situações, são alunos específicos, né? Não são todos alunos que acontece essa situação, ou são... Justamente, Darlan, aí entra a questão do aluno integral, pelo fato de todas as minhas turmas complementar e integral, ela ser multietapa, entendeu? Só que eu tenho duas situações em que eu arco com o almoço dessas crianças, elas não vão embora para casa. E nesse caso aí eu estou tendo um tempo integral de aluno integral e não turma integral. Então o que eu quero saber de você é, na regular, ele entrou às 7 e terminou às 11h30. Tem o horário do almoço dele e ele começa as atividades normal às 13 até às 16h30. Só que se eu colocar o mesmo horário tanto para complementar que vai em casa almoçar e volta, eu vou estar arcando com um almoço aí de graça. Eu vou estar pagando o almoço para essas crianças, mas o governo não vai me repassar. É isso que eu quero saber. Entendi. Aí eu vou precisar analisar direitinho, meu querido, porque aí tem uma resposta clara nesse momento. No inglês, eu já deixo você falar. Eu não tenho uma resposta clara porque não pode ser o mesmo horário, né? Da turma regular e da turma da atividade complementar, porque o censo ele não deixa, então ele não vai deixar. Aí eu vou precisar verificar direitinho com o pessoal, né? A gente vai ter reunião com a equipe do censo, vou até anotar essa sua questão para me tirar a dúvida com o pessoal de como que a gente faz nessa situação. Você só não esqueça de deixar claro para eles que isso é uma turma multietapa, são alunos integral e não turma de tempo integral. Mas nesse caso, Darlan, faz o seguinte, eu posso criar essa turma normalmente com o horário e depois eu posso alterar no sistema, mesmo tendo informado a grade, não tem problema não, né? O sistema permite fazer alteração de horário, né? Permite sim, tranquilo, horário. Beleza. Eu vou terminar a criação dessas turmas ainda hoje.
Mas eu estava justamente aguardando essa reunião sua para me montar essas duas turmas. São duas turmas que estão nessa situação. Eu vou colocar o horário dela de 11h30 e das 11h30 às 16h30. Porque o meu horário de almoço, ele está na escola acompanhado por profissionais. Ele não é um aluno solto. Eu só quero ter certeza se pode ser assim. Porque, por incrível que pareça, ano passado ele passou para o censo. De 7 às 11h30 na turma regular e de 7 às 17h20 na turma integral. Só que aí depois o pessoal pediu para fazer a alteração e eu acabei perdendo esse aluno integral, ficou como aluno complementar. Entendeu? E esse ano eu não quero ter essa perda de valores. Em hipótese nenhuma. Não, tranquilo. Mas eu aguardo aí o seu retorno. Pronto, eu vou verificar direitinho e te dou um retorno sobre essa questão. Vai ser prioridade com a conversa com o pessoal. Ô Darlan, aquelas respostas que estão previamente prontas no sistema sobre o censo de cada escola são fidedignas ao ano passado, correto? Exatamente, perfeito. É porque no meu caso aqui eu só tenho mudança em 2 escolas, nas demais então é só confirmar tudo e aí as minhas escolas estão quase prontas. Perfeito, perfeito. Eu acredito que até dia 11 aí a gente finaliza. Engraçado. Então tá, beleza. Falou, Darlan, era só isso. Muito obrigado. Valeu, meu querido, obrigado. Cláudio, pode ficar à vontade, meu querido. Darlan? O Darlan, questão, primeiro falando dessa questão aí da turma, né? Dos alunos aí integral, né? Até a pergunta do colega. O que a lei vigente ela aponta é que o integral ele tem que ser 7 horas, né? 7 horas e meia diárias. Aí pode ser subsequente, ou seja, ele entra de manhã, sai à tarde, vai almoçar na escola. Ou ele pode ser uma turma também de complementar, né? Aí seriam 2 turmas. Eu tenho uma turma no regular e cria-se uma segunda turma para ele, para essa outra atividade complementar. E se ambas juntas fecharem 7 horas, vai vir como integral. É o que a lei atualmente diz, né? Sobre essa questão. Aí precisa ver se houve alguma atualização esse ano ou não sobre isso. Mas fechando 7 horas, ele vai receber. Eu queria solicitar justamente sobre isso. Veja como é que é a questão dessas configurações, as possibilidades com o pessoal lá do NTE, até também, para poder fazer um manualzinho acerca disso, como informar a turma integral. Aquela que começa, né? A turma que é de fato integral, que começa lá, digamos, 8 da manhã, sai lá às 13 horas, por exemplo, já fecha às 7 horas, e as turmas que têm atividade complementar, né? Que ela vai ser uma turma regular normal, no caso, 8, digamos, a meio-dia, como exemplo, e depois ela retorna, né? Por exemplo, às 13 às 15 horas. E também fecharia às 7 horas. Como seria a melhor forma de informar esses 2 casos? Porque o primeiro é para quando toda a turma faz atividade complementar. E o segundo é quando não são todos os alunos, né? Aí você forma uma turma nova que vai pegar alunos de várias turmas para formar a atividade complementar. Excelente, Cláudio. Perfeito, perfeito. Eu vou verificar com o pessoal quando a gente tiver a reunião para verificar essa questão direitinho, né? Mas eu acho que a questão de Louversy, não sei se encaixaria nessa sua resposta, mas foi uma resposta excelente. Assim, totalmente sentido, né? O que você falou. Então, a turma integral, ela tem que dar 7 horas, né? Eu não sei por que a turma de Louversy, ela não foi considerada integral, né? Que o pessoal pediu para tirar aí. Mas é isso daí, eu vou verificar também com o pessoal quando a gente tiver a reunião, viu? Vou criar também esse material, na verdade, né? De como criar essas turmas e essas possibilidades que tem, onde a turma ela é integral, onde a turma ela é integral com atividade complementar, com os alunos que fazem atividades complementares diversas ali. Isso, Darlan, é importante esse manual, porque está tendo um programa de educação integral, né? Então, os municípios estão aderindo ao programa, né, vindo recurso, então o número de escolas integrais está disparando. Nós tínhamos 1 ano passado, já somos 4 esse ano, eu creio que os outros municípios também estão por isso. Então, as dúvidas elas vão surgir justamente agora, devido a esse aumento dessas escolas integrais e várias configurações que são possíveis. Aí, realmente, precisa de orientação para isso, para o Bravo, para que a gente não tenha dificuldade na hora de declarar isso no censo escolar. Perfeito, meu querido, excelente. Vou produzir esse material, eu vou pedir ajuda também do pessoal do pedagógico. Um material bem didático para que vocês consigam entender. Bom, perfeito. Tem Nirley, você tinha levantado a mão, meu querido?
Eu levantei. Bom dia, pessoal. Mas o pessoal já falou aí, eu acho que já contemplou. Mas eu vou voltar aqui só no INEP dos alunos, que você tinha falado aí, que esperar o censo, né, abrir. Na verdade, o censo a gente consegue acessar ele, né? Toda a vida ele fica aberto. O censo anterior. Anos anteriores, isso. Anterior. Então, consegue acessar o 2023. Está sempre liberado para... Sobre a escola de tempo integral, né? Essa que o colega falou aí do governo, na verdade, ela não é escola integral, né? A gente tem também um programa que é escola de tempo integral. Uma escola de tempo integral, ela não é uma escola integral. Esse conceito de escola integral, escola de tempo integral, ensino integral, então, a gente compreender direitinho esse processo. O tempo integral, quando se conta o tempo, né? A escola de tempo integral vai contar o tempo de, no mínimo, 7 horas, né, diário, ou 35 semanal. Então, aí, é onde entra as turmas do regular. Se você fizer o contraturno, né, no horário oposto, no regular é 4 horas, no contraturno 3 horas, vai ter 7 horas, esse aluno já vai estar de tempo integral. Né? Pode ser a turma regular e metade ou uma quantidade de alunos dessa turma em outra turma no contraturno. Esses alunos da integral, não a turma, mas para a integral aí precisa sim colocar, né, os mesmos alunos na mesma turma, no regular e no contraturno, mas mudando só o horário para 7 horas, né? No caso do colega que ele falou aí sobre o almoço não é perdido, o almoço ele é contabilizado. Na escola de tempo integral, onde os alunos ficam na escola, então esse almoço é contado, o horário de almoço é contado. Não tenho nem dúvida nessa questão aí. Se eu tenho a turma, né, da escolarização de 4 horas, ele sai, vai almoçar em casa e depois volta, faz mais 3 horas, aí esse horário não é contado. Mas a partir da hora que ele está na escola, almoça na escola, já é contabilizado, né? Já é contabilizado esse horário de almoço. Aí depois ele continua com as atividades, né? Completando as 7 horas, já vai ficar integral, né? A nossa aqui, nosso município, a gente vai das 7h20 às 14h20, né? Completou 7 horas, já está integral. Mas é aquele processo de saber também se é uma escola de tempo integral ou se é integral, né? Porque o tempo integral vai contar tempo, e a escola integral vai integrar os alunos. Então, é um processo diferente. Nem toda escola de tempo integral, né? Nem toda escola de tempo integral é uma escola integral. Mas, dificilmente, uma escola integral, ela vai estar em tempo integral. Não tem como ela estar uma escola integral e não ter o tempo integral. Então, a gente tem que compreender um pouco nesse processo aí, para depois a gente tá fazendo direitinho esse processo, né? Mais pedagógico, isso aí não é simples, muita gente também não entende, a gente está também em fase de aprendizado nessa parte aí, mas é mais ou menos isso aí. Valeu? Nirley, perfeito. Ô, Nirley. Diga. Então, eu entendo que escolas que têm apenas turmas de tempo integral, não é uma escola integral, né? Ela vai ser uma escola regular com turma de tempo integral, porque aqui acontece isso. Tem uma escola aqui que ela tem ensino fundamental 2, de 5º ao 9º ano, e mais o EJA, mas ela só tem 2 turmas em tempo integral, que são contempladas com o tempo integral. Então, essa escola vai ser em tempo integral, não é isso? Pelo que eu entendi aí? Aí é o seguinte, ó, para o MEC, para o INEP, se você tiver uma escola, vamos dizer que com 30 turmas, 30 turmas, tudo no regular, e aí você tem mais uma turma, né, que essa turma, ela tem um contraturno, ou realmente ela está no tempo integral, ela tem 7 horas, essa turma, completou 7 horas com esses alunos, ou até mesmo alguns alunos, não precisa nem essa turma, né, que alguns alunos completou 7 horas, essa escola toda está em tempo integral. Certo. Por MEC, essa escola toda vai estar tempo integral, né, mesmo se for apenas uma turma. Eu entendi. A escola vai estar em tempo integral. Os alunos que vai estar em tempo integral só é daquela turma. Os alunos vão estar em tempo integral. Aí, o que vai definir é o pedagógico para saber se ela é integral ou só de tempo integral. Certinho. Eu mesmo compreendo que quando você coloca aí atividades complementares, quando você coloca uma turma de atividades complementares, né, ela não é integral.
porque eles são componentes, está completando. Para ser integral, você tem que estar lá, olhar na BNCC, colocar as disciplinas, colocar da base curricular todo aquele complemento para complementar as 7 horas e a carga horária, né, que tem a carga horária mínima também. Então, eu sei que são 7 horas. É um processo de tempo integral e também o integral, integralizar os alunos. É um processo meio diferente. Mas aí, por MEC, ele vai entender que essa escola vai estar de tempo integral. Por exemplo, nosso município aqui, o ano passado, ele tinha só uma escola de tempo integral. E nós temos a documentação que nós temos 98% da escola em tempo integral, porque a gente tem um contraturno nas escolas, né? A escola tem contraturno. Vamos dizer que nós temos uma escola com 8 turmas no regular. A gente consegue formar aí o contraturno com 4 turmas, né? Com a metade dos alunos. Então, essa escola ficou de tempo integral. Né? Mesmo que todos os alunos não sejam integral. Aí, por censo, que vai definir o valor aluno, vai ser o que tiver tempo integral. Então, se a escola tem 1.000 alunos, mas 500 participam do contraturno, ele está no integral 7 horas. Então, esses 500 alunos vai vir definido lá de tempo integral. Né? Vai receber esse recurso aí de 15% se for na zona urbana e 30% se for na zona rural. Entendi. Pronto, entendido, meu querido? Entendido, obrigado. Pronto. Obrigado, Nirley, pela explicação também. Como eu falei para vocês, eu vou montar um material explicando para vocês o que é cada turma, né? Uma turma em tempo integral, uma turma em atividade complementar, como configurar elas de maneira correta para que vocês não errem nessas questões. Mas eu acho que é só seguir o chão da escola mesmo que a gente vai estar acertando, né? Mas eu vou montar esse material e encaminho para vocês o quanto antes, ok? Vou coletar essas informações, né? Junto com as informações que são passadas pelo INEP, e aí passo para vocês também. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta sobre a questão, né? A Aline perguntou sobre acessar aqui o censo no ano de 2023, né? E coletar o INEP dos alunos. Dá certo acessar no ano de 2023, né? O censo, como Nirley falou, ele fica aberto. Então, 2023 ele está aberto, não está aberto 2024, 2025 também não está aberto, mas 2023 está aberto. O único problema é, alunos que entrarem em 2024, vocês não vão conseguir pegar essa informação, tá? Aí, para pegar as informações de alunos que entrarem em 2024, alunos da creche ou alunos novos, né? É só mesmo em 2025, quando abrir agora. Tá certo? Mas é possível pegar de alguns alunos, né? Alunos que, por exemplo, estão no 5º ano, no 4º ano, no 6º ano, é possível sim, ok? Os alunos sem CPF poderá ser migrados? Foi a pergunta de Almai. Almai, os únicos alunos que precisam de CPF, que é obrigatório para migração, são os alunos do EJA, ou EPJAI, né? Ou EJAI, como é chamado em alguns municípios. Então, alunos do EJA é obrigatório o CPF, ok? Os demais alunos não é obrigatório o CPF, mas se tiver, é importante a gente inserir para deixar uma base de dados mais atualizada, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que está tranquilo, né? Então, só para recapitular aqui, muito importante, o censo ele vai abrir hoje 2 horas da tarde, certo? Não é o momento ainda da gente fazer o processo de migração, porque está faltando algumas informações para a gente atualizar aqui dentro do sistema. Mantenha os dados do sistema o mais atualizado possível. Almar informou aqui sobre os professores sem o INEP. Os professores, a gente tem que cadastrar eles no censo, viu, Almar? Para ter o INEP. O professor só migra com o INEP, tá? Então, cadastre o professor no censo, o professor que não tiver cadastro, né, cadastra ele no censo, cadastrou, pega o INEP e insere dentro da plataforma, ok? Mas tem que cadastrar. O professor tem que ter CPF, tem que ter INEP, é obrigatório. Perfeito? Então, pessoal, muito importante que a gente entenda essas orientações que eu passei para vocês, certo? Para que a gente não tenha problema, então atualize os dados. O que vocês tiverem de dúvidas, tem um grupo também para a gente estar conversando, que aí a gente pode coletar as informações, né? Se alguém não souber, alguém vai compartilhando, como aconteceu aqui nesse momento, com o Cláudio, com o Nirley, com o Loversi, com o Clímax, enfim. Então, é muito importante que a gente tenha ciência sobre isso, sobre o suporte que nós temos aí junto com os grupos e nas reuniões que vamos ter semanalmente, certo?
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá no grupo, a gente vai estar à disposição. Desejo para vocês aí uma excelente semana, um abraço com o coração, um bom senso para todos vocês. Vamos fazer desse censo um dos melhores censos que a gente já fez na nossa história, tá? Vamos trabalhar juntos para que as informações elas sejam verdadeiras e fidedignas, certo? Um abraço para todos vocês, contem comigo e até a próxima reunião. Tchau, tchau.